Que eu vi, que eu acompanhei, eu acho que essa geração, essa época aí foi a melhor época. Que começou lá atrás, né, em 97 com o título brasileiro, depois passou pela Libertadores, mudando peças, né, saindo, entrando outros e chegamos em 2000. Né? Então essa época assim foi maravilhosa. Tivemos mudança de técnico na semana. O Joel Santana estreou aí nesse jogo de 2000. Porque o Oswaldo de Oliveira teve um problema com o Eurico, acho lá. O Oswaldo não aceitou uma situação lá, a ideia era essa, e saiu e chamaram o Joel Santana. E a gente estava para ir para a final do João Avelange, né? Que depois teve toda aquela confusão lá em São Januário, que caiu a arquibancada, infelizmente, muitas pessoas se feriram. Né? Teve toda uma questão jurídica em cima disso e o jogo acabou indo para janeiro de 2001, depois, com a final do João Avelange, que era o brasileiro. O Edmundo, né, tinha ido, o Evaí tinha vindo antes, lá naquele período. Então, tinha essa rivalidade, mas só que nesse ano especificamente, se a gente for olhar as equipes, assim, os times, olhando individualmente, o Vasco tinha um time muito melhor. Na verdade, o futebol como um todo nesse período era meio que bagunçado, assim, né? A Conmebol, a Sul-Americana, o brasileiro. Tanto é que a final depois de 2000, a final daquele ano de 2000 do Vasco, na João Avelange, já foi só para 2001. Então era um formato meio confuso e a final eram 3 jogos, né? O Vasco ganhou o primeiro, em São Januário, o Palmeiras ganhou o segundo e pela campanha o Palmeiras teve o direito de jogar o terceiro jogo de novo no Parque Antártica, que lá atrás não era o Allianz ainda, né? Era o Parque Antártica. Olhando para o time, olhando jogador a jogador, você pega desde o goleiro, o Elton, né? E aí vai embora. Nós tínhamos 2 Jorginhos, o Jorginho tetracampeão e o Paulista, o lateral esquerdo. Nós tínhamos 2 Juninhos, né? O Paulista e o Pernambucano. Né? Nós tínhamos o Romário, nós tínhamos o Euler. Então, pô, a expectativa... Nós tínhamos o Clebson, que era lateral direito que tinha vindo do Bahia pro Vasco. Nós tínhamos o Mauro Galvão, nós tínhamos o Pedrinho, né? Nós tínhamos, só para ter uma ideia da nossa expectativa, o Viola. O Viola foi banco. Nós estávamos numa pintura em casa, né? Eu não tinha filho ainda, em 2000, e a gente estava pintando em casa, né? E aí à noite a gente começou a assistir o jogo em casa, né? E só que chegou o momento que o cheiro da tinta estava... O cheiro da tinta junto com 1-0, 2-0, enfim. Então pra gente ficou ruim. Não, então vamos sair, não dá pra assistir o jogo aqui. Não dá pra ficar aqui, não dá pra dormir aqui. Aí nós saímos, fomos pra casa dos tios da minha esposa, na Magno, para assistir. Saímos daqui quando terminou o primeiro tempo com esses 3-0 e aí concluímos o jogo na Magno, né, na casa da tia da minha esposa, onde assistiu o segundo tempo. Que aí foi até melhor, que a Magno é uma rua mais principal, e depois do jogo já saímos para carreata, enfim. Então comecei num lugar e terminei no outro. Então começa o jogo. O jogo está equilibrado no início. O primeiro gol do Palmeiras eu acho que foi com 30 e poucos minutos, né? Quase 40. É assim, eu esqueci de falar, né, pouco, o Júnior Baiano na zaga. Júnior Baiano. Então o Júnior Baiano você sabe, né? Algo pode acontecer mas sempre foi um bom zagueiro de Copa do Mundo, né? Então o Júnior Baiano, num cruzamento, no escanteio, ele reclamou muito que foi escorado, né, na costa, mas... Enfim, ele meteu a mão na bola. Não sei se ele ia pedir falta e por isso ele meteu a mão na bola. Tá? Aí o juiz marcou pênalti, né? Aí o Arce, o Parque Antártica lotado, o Arce muito bom em bola parada, né? Sempre, lateral direito do Palmeiras, foi e fez o gol. E o mais engraçado, o mais estranho para mim, é que, podem pegar assim as imagens da época, a gente não tem
a gente não, no dia mesmo, a gente não conseguiu ver a saída do Vasco. Tava passando replay, na voz do Luciano, né, e tal, passando replay. E quando eu percebo, o Palmeiras já está de novo no ataque, né? E aí o Tuta bateu, o Elton fez uma boa defesa, o que ele podia fazer para o meio da área, e acho que foi o Magrão. O Magrão meteu de cabeça, o 2-0. Se não tivesse sido de pênalti o primeiro gol, eu poderia estar achando que não era replay do ataque do Palmeiras. E aí foi em menos de um minuto e pouco, o Palmeiras fez 2-0. Que eu olhei para o banco, a torcida, o banco do Palmeiras, assim, acho que era o Marco Aurélio, acho que era o técnico, e o banco, o sorriso deles era um negócio assim, assustador, porque, 2-0, né, primeiro tempo, né, gols assim, relâmpagos, o outro time tá entregue, né, então já estava muito ruim ali já estava desesperador, né, e aí na sequência, né, um outro lance, o Tuta de fora da área, perto da área ali, bate, passa por debaixo da perna do jogador do Vasco e entra no canto do Elton. O Elton nem esboçou reação. 3-0. Nesse 3-0, passou de novo o banco do Palmeiras ali. Era notório assim, olhar no rosto do banco, do técnico, da comissão técnica, assim, que acabou o jogo. 3-0, no Parque Antártica lotado. Né? O Vasco vindo de uma crise assim, política ali, trocando o técnico, embora fosse o Joel Santana, né, no banco, mas 3-0, acabou o primeiro tempo, acabou o jogo. Eu acreditava justamente que se a gente fizesse um gol, a gente teria a chance pelo elenco que nós tínhamos, né? Então isso me faz, eu não vou desistir, eu não desisto do Vasco, de jogo do Vasco, eu não esculhambo, eu não brigo, eu assisto, né? E tenho esperança que pode mudar. E tinha essa confiança de que se nós fizéssemos um gol ali até 15 minutos, aí nós teríamos chance de aproximar, de chegar. Embora o NASA fosse aquele cão de guarda, né? Aquele carregador de piano do Vasco, mas ali não tinha jeito, Aí perdido por 3, aí eu fazia uma tentativa. Aí o Viola, ele sai com o NASA e entra com o Viola no segundo tempo. E aí que o Viola, ele só era reserva nesse time por conta de elenco mesmo, né? Ele não era reserva porque estava ruim ou porque não, por conta de elenco. Então o Viola entrou e assim, deu uma força muito grande. Mas na realidade o grande nome desse segundo tempo foi Juninho Paulista. Embora o Romário tenha feito 3 gols, mas o Romário até brinca em entrevista e diz assim, não, o melhor jogador do time depois de mim foi o Juninho Paulista. Aí depois ele, não, brincadeira minha, o Juninho Paulista, o melhor fui eu porque eu fiz os gols, mas na realidade, do ponto de vista técnico, o Juninho Paulista, de fato, no segundo tempo, ele arrebentou com o jogo. Primeiro pênalti, uma forçadazinha. Acho que já tinha acontecido um lance que foi muito mais pênalti e o juiz não tinha dado. E talvez até por isso ele tenha dado esse para compensar, porque eu acho que o lance anterior, em cima do Euler, se eu não estou enganado, foi pênalti na minha visão. Nós não tínhamos VAR, obviamente, nessa época. E ainda bem que não tinha, porque se tivesse VAR, talvez os 2 pênaltis do Vasco, talvez não tivesse sido marcado. Principalmente o primeiro. O segundo até passa. Aí o Vasco fez o primeiro, o Romário fez o primeiro de pênalti, né? Nesse momento deu assim uma esperança. Aí o Vasco faz o segundo, também de pênalti. Aí, essa esperança deu uma renovada. Aí vai chegar no outro lance, que a gente volta para quem? Júnior Baiano. O Júnior Baiano, né? Que fez o pênalti lá no primeiro tempo, né? Metendo a mão na bola numa jogada absurda, o Júnior Baiano foi expulso, né? Então você com 10, você perdendo de 3-2, né? Na casa do adversário, no momento que a gente faz o segundo gol, e agora, vamos chegar, né? Aí o Júnior Baiano, nesse lado do pênalti antes, ele pegou o amarelo, e aí ele deu um carrinho lá
nosso campo lá, o juiz expulsou ele acertadamente. Deu segundo amarelo, expulsou. Aí nessa hora dá uma baixada assim, né? Porra, né? 3-2, 1 a menos, Parque Antártica lotado. Pô, nessa hora nós vamos ter problema. O terceiro gol do Vasco e o quarto, eles foram gols meio que... né? O terceiro, o Romário erra, tem um cruzamento na área, o Romário erra o voleio, que gostava de dar um voleio, e erra, e na errada sobra pro Juninho, né? Aí o Juninho faz o empate. E o quarto, também, gol estranho também. O Viola vai pegando pela lateral, o Jorginho Paulista tira a lateral, o Viola vai levando para a lateral, meio que, né, empurrando assim e tal. Na área, ainda não vi o Viola contar, assim, falar isso, mas eu imagino que ele queria levar para a esquerda para ele bater aquela bola. Aí vem o do Vasco, na hora que ele leva para a esquerda, o do Vasco vem e puxa, né, e tira a bola. Aí sobra pro Romário. Sobra pro Romário, que no primeiro momento eu achei até que pudesse estar impedido, aí depois não. Então naquela hora, ali já era 47 do segundo tempo. O Romário, em entrevista, diz que de clube, foi o maior jogo da vida dele. Né? O Romário, claro, teve passagem na seleção. O Romário ganhou Copa do Mundo, ganhou Copa América, enfim. Mas de clube foi o maior jogo da vida dele. O Romário jogou no Barcelona, né? Jogou em grandes clubes. Mas ele diz que esse jogo foi o maior jogo da vida dele. Por quê? Por ser uma final, por ser na casa do adversário, né? Por ter saído com 3-0, por ter tido um jogador expulso no segundo tempo quando estava 3-2. Então, de fato, ali se extravasou mesmo. Eu tenho o Romário como um grande ídolo do Vasco. E nesse período aí, pô, ele conduziu, né? Ele não estava na Libertadores, ele não estava lá, ele chegou depois, né? Mas ele foi o campeão aí, levando, na final fez 3 gols. Depois, em 2001, na João Avelange, ele também carregou o time, né? Fez gol também na final contra o São Caetano, né? E historicamente, o Romário, desde moleque, no final da carreira, óbvio, já estava muito mais lento, mas ele era muito veloz. Então o Romário, pra gente, assim, no Vasco era... né? Mas a concepção que eu tenho, que para a grande torcida do Vasco, e eu nem digo que foi porque ele jogou no Flamengo, porque o Edmundo também jogou no Flamengo. Mas eu vejo que para a grande torcida do Vasco, vê o Edmundo muito mais ídolo do que o Romário. Eu não sei se é porque o Edmundo fala do Vasco com muito mais amor, mais respeito, né? O Romário não fala com todo esse... Pelo menos eu não percebo isso. Mas, como torcedor, o Romário foi assim, nesse período aí, e depois voltou, né? Fez o 1000º gol, né? Pelo Vasco, também é uma marca histórica, né? Na carreira dele, pelo Vasco. Então, pra gente, pro clube, é um ídolo, de fato, que eu vi jogar. Eu vi o Roberto jogar, né? O Roberto, obviamente, é o maior ídolo do Vasco, mas que eu vi, o Romário foi um grande jogador, um dos grandes ídolos que o Vasco tem, junto com o Edmundo, junto com o Juninho, com o Pedrinho, com o Felipe, né? E tantos outros. Joga na casa do adversário, com um time muito melhor, né? O seu elenco é melhor, o estádio está lotado, você sai perdendo de 3-0, tem um jogador expulso no segundo tempo, briga nos bastidores na semana do jogo, troca de técnico, enfim, tudo que leva a ideia de que não vai dar certo, né? E aí você volta para o segundo tempo, depois de 3-0 e consegue virar, enfim, então... Esse jogo, de fato, foi um jogo assim que marcou a história e marcou a minha vida. Como explicar o amor, né, por um clube, né? Porque a gente não fala de time, né? Porque time muda muito, né? É clube, né? A gente ama o clube e os times vão mudando. Eu tive a alegria, eu tenho a alegria de ter acompanhado dos 4 títulos nacionais do Vasco, eu acompanhei assistindo, né? 3, né? O primeiro eu era muito criança.
Eu não sei explicar, foi influência do meu irmão mais velho, mas é algo que, de fato, me move. Vocês não vão me ver nunca esculhambando um jogador do meu time. Eu não vou para campo esculhambar e eu não assisto esculhambando. Eu sempre confio, independente do resultado. O amor, eu acho que quem torce, quem acompanha futebol, deve entender isso, né? É um amor que não dá para mensurar, assim, não. Então, para mim, o Vasco tá assim, dessa parte esportiva, faz parte da minha vida. Palmeiras e Vasco, final da Mercosul de 2000. Palmeiras 3, Vasco 4. Esse foi o jogo da minha vida.